já se inscreve e curta. Vamos falar de orçamento doméstico. Sabe, quando você vai trabalhar planejamento financeiro, nada é mais importante do que o teu orçamento doméstico. Porque você não vai guardar dinheiro sem essa frente estar organizada, tá? Então, o que é fundamental? Você e a sua família sentarem todos juntos ali e definir metas, objetivos e forma de gasto do dinheiro para a consequente economia. Isso você precisa envolver até as crianças, evidentemente, né? Que é acima de 5 anos. Vamos colocar 5 anos aqui como parâmetro. Por que eu falo de criança? Eu vou explicar logo mais, tá? Antes, o orçamento doméstico, ele é um problema latente na vida do brasileiro, porque o brasileiro, ele vive com o salário mais o crédito que ele tem de limite no cartão. Então, é igual, às vezes você vê algum milionário, bilionário falando brincando e o brasileiro identifica isso como se fosse sério. Ah, quanto que eu ganho por mês? Eu ganho 20 mil, 10 mil do meu salário, mais 20 mil de limite do cartão. Isso não existe, né? Isso não existe. Perfeito? O limite do cartão é algo para emergências. E agora aqui eu vou trabalhar como que você vai pagar a fatura do cartão, economizando e juntando dinheiro. Fica comigo, olha o que eu estou te falando, tá? Pagar o cartão juntando dinheiro? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter um diagnóstico da sua vida e aí você vai estabelecer o dia 1º de determinado mês até o último dia desse mesmo mês como diagnóstico. E aí você vai ter ou uma planilha no Excel ou vai ter um software. Tem software gratuito que você consegue lançar todas as suas despesas. Tem também pagos e os pagos são muito em conta e que vale a pena ter. Por quê? Porque ele te oferece mais coisa e você tem relatórios melhores. E eu vou explicar já, tá? Ou você vai ter um espeto ali na sua casa. Sabe aquele espeto que tem uma base aqui? E aí você chega, igual que tinha os bares, as padarias antigamente, você chega e enfia aqui furando o bloquetinho do cartão, o comprovante que você passou o cartão em algum lugar. Então você vai ter que ter isso ali na sua casa, em algum lugar, e que isso seja tudo que você gastou, você vai enfiando ali nesse espetinho para você, no sábado ou domingo, ou uma vez por semana, 2, lançar tudo que foi gasto da sua família nesse software, que pode ser também a planilha. Mas daqui para frente eu vou falar só software, porque o software é melhor. Perfeito? Pois bem. Quando você tem esse tipo de software, você tem uma classificação das despesas, as quais, né, as classificações, a classificação, a qual ou as quais, porque tem uma série, você tem um parâmetro fidedigno do destino do dinheiro. Sim. Por exemplo, eu ganho 50 mil por mês, não está me sobrando nada. Para onde está indo o meu dinheiro? Nesse software você vai ter lá X% para o lazer, Y% para transporte, B% para alimentação, Z% para família e filhos, N% para educação. E aí você consegue já atacar a frente que você precisa reduzir o custo da sua vida. Entende? Então, por exemplo, ganho 50 mil por mês, estou gastando 35 com lazer. O que você tem que fazer? Reduzir o lazer, cara. Tem um lazer mais barato, entendeu? Vai na pracinha ver o pôr do sol, vai caminhar aí na represa, né, na orla. Isso não paga, tá bom? Ah, eu ganho 50 mil por mês, eu tenho 2 carros, cada um eu pago 10 mil de parcela. Transporte, despesa identificada como transporte. Vende e baixa a parcela para 3 mil cada, no máximo. Eu não quero saber o tanto que você vai sangrar para isso. Senão, você passa pela vida como um mero pagador de boleto, tá? Falo isso porque eu percebo que a construção de patrimônio tem ficado mais difícil com os últimos tempos. Nós tivemos aumento e estamos tendo e vamos ter da carga tributária. Então o dinheiro está sendo tirado da sua mão, você não está percebendo e o teu padrão de vida está te destruindo. É isso, tá?
Com um software desse, você tem uma gestão fidedigna da sua vida e agora é hora de incluir o seu filho nisso. Sim. O que você vai fazer? Você vai fazer um cartão para ele, evidentemente que pré-pago, de débito, porque é proibido cartão de crédito para menores de 18 no Brasil, né? Proibido. Uma coisa é você ter o teu cartão, um cartão para você, limitar o crédito e dar para ele. No nome dele não pode. Perfeito? Perfeito. Por que tem que ser o nome dele? Para que ele já tenha responsabilidade financeira desde já. E aí você vai dar ali uma mesada para ele que vai entrar no orçamento e você vai lançar como despesa da cria, né? Despesa do seu filho ou seus filhos. E aí, quanto menos você dá de mesada, mais responsabilidade ele vai ter. Olha, eu vou te dar R$20 por mês. E aí ele vai conseguir economizar. Porque se você der 500, ele vai gastar 500. Se você der 20, ele vai se esforçar para gastar só 20. Ou, melhor ainda, você vai dar 20, aí você vai ter, por exemplo, o Nubank, que tem a caixinha, o Inter, que tem o porquinho, o Itaú, que tem lá também os investimentos dele. E aí você vai falar, olha, eu estou te dando 20, 10 tem que investir, você só pode gastar 10. Aí no outro mês você mostra quanto esse 10 rendeu, para ele entender que se ele guardar, ele vai ter lucro, que nessa idade tem que ser traduzido como rentabilidade. Entende? Então esse orçamento doméstico, ele é o grande vilão do acúmulo de patrimônio ou da destruição do patrimônio. Por quê? O brasileiro está acostumado a gastar tudo que ganha, entendeu? Nós temos ali quase 80 milhões de pessoas com o nome no Serasa e se o cara ganha 2 mil ou 50 mil, não sobra e ele gasta tudo, tá? Tem uma história norte-americana muito legal, eu só não vou lembrar o nome, mas está naquele livro que se chama Morra Sem Nada. O sobrenome do autor é Perkins, um livro sensacional, tá? A história é a seguinte, um caseiro de uma propriedade rural trabalhava ali há muitos e muitos anos e tinha um salário baixo, coisa de $2.000 por mês, né? Considerado baixo para os Estados Unidos. Perfeito? Perfeito. E ele tinha filhos e a esposa dele já tinha morrido. E ele vivia sozinho, tá? E sempre com muita economia, com roupas simples, sem luxo. E aí esse cara teve um problema grave de saúde, com idade avançada. E o tratamento dele ia ficar muito caro. E os filhos, ou acompanhando, ficaram preocupados, porque eles não iam ter recurso para pagar esse tratamento. Tratamento aí na casa de $1 milhão, tá bom? Isso é uma história real, tá, pessoal? Retratada nesse livro que eu acabei de falar. E ele, no dia que ele ficou sabendo que o tratamento ia custar isso, ele disse, então, vamos começar o tratamento já e me passa aí os dados bancários que eu vou fazer a transferência. E os filhos na sala fizeram assim, nossa, mas como que a gente vai pagar por isso, né? E aí ele disse, não, vocês não vão precisar pagar por isso. Fora do médico, na conversa particular familiar, eu tenho esse recurso, eu pago. Mas pai, como que você tem esse recurso? Eu tenho porque eu trabalhei a vida inteira e fui responsável no meu orçamento doméstico. Entende? Então ele continuou trabalhando. Eu não defendo a tese de você ser o mais rico do cemitério, para ficar claro. Mas você ser irresponsável, igual 98% dos brasileiros, isso também é doentio, tá? Cuidado. Pois bem, ele fez esse tratamento para concluir a história e morreu. E ainda tinha milhões e milhões de dólares para os filhos herdarem. Entende o tanto que é importante isso? Porque tem outro estudo que diz o seguinte, só para você entender, se você colocar hoje 100 mil numa aplicação e não mexer nela, daqui 20 anos, ela vai ter mais dinheiro lá do que aquele cara que fica comprando e vendendo, ele acha que está ganhando dinheiro pra caralho e tal, ele não está, entendeu? Né? É só a gente pegar um gráfico, né? Pegar um gráfico da bolsa assim, a ação está subindo. Aí o que o idiota faz? Ele compra a ação aqui e vende aqui. Aí depois ele compra a ação aqui e vende aqui. Aí depois ele compra aqui e vende aqui.
Ele vai ganhar muito menos dinheiro do que o cara que comprou aqui e vendeu aqui, nesse gráfico subindo. Entende? Por quê? Porque ficou parado, que é uma estratégia que a gente chama no mercado financeiro de buy and hold. Entende? Que é comprar e esperar. Então eu vim aqui hoje para falar de orçamento doméstico. Toma cuidado, é um grande vilão no orçamento brasileiro e se você não tem esse controle, você não consegue bem administrar a sua vida e não terá progresso patrimonial. Beleza pura? Vamos em frente.